E aí, gente, da Science aqui. No episódio de hoje a gente vai continuar falando sobre outra ferramenta com relação à análise gráfica. O foco aqui nesse episódio não é só mostrar indicadores que a gente mostrou anteriormente em outra ferramenta, mas também mostrar por trás deles como funciona algumas equações com relação a eles, né? Obviamente o nosso foco é Value Investing, mas eu creio que tem sim certa aplicação, ao menos para usar certas ferramentas para você analisar gráficos de uma forma mais interessante. Embora o foco é a visão que eu mostrei anteriormente, né? Você estudar os relatórios financeiros da empresa e coisas do tipo, e não somente confiar cegamente em gráficos, né? Porém, eu creio que tem certo valor, sim. Até para você entender o histórico dessa empresa com relação ao preço. Então, como eu disse, tem sim informação parcial nesses valores aqui, e por isso que a gente vai falar sobre isso. Bom, a ferramenta que a gente viu no último episódio foi o TradingView, uma ferramenta gratuita, então você tem que usar uma versão paga para ver mais coisas. E a gente vai usar a Pro Realtime. Também tem no celular, um celular um pouquinho mais difícil de você usar. E basicamente você tem aqui na direita as principais ações. Aqui em cima você tem um display com algumas ferramentas. E aqui o gráfico. Aqui nos indicadores você pode escolher diversos tipos para salvar, por exemplo, aqui, né? Então aqui nessa parte aqui eu posso usar, por exemplo, SMA, Parabolic SAR. Posso usar regressão linear, né, que a gente já vai ver, que é muito importante para inteligência artificial, por exemplo. Um dos primeiros algoritmos que você aprende. O Weighted Moving Average. Tudo isso daqui são equações com relação a analisar esses dados, né? E aqui eu tô na Apple, né? Eu posso trocar para Intel, por exemplo. Eu posso tirar o SMA aqui, colocar quando eu quiser. Eu creio que a versão barata, paga, de graça, né? O Real Time tem mais funções que o Trending Review. Então eu creio que é bem interessante. Eu vou colocar na NVIDIA, por exemplo, por enquanto. E a gente pode dar zooms aqui. Aqui eu tô em um dia, mas eu posso colocar de uma semana, de um mês. Mas eu vou deixar de um dia. Talvez até de uma. Acho que um dia já tá bom. Acho que os outros não dá pra colocar. Tem que ter o Pro, né? Bom, sobre esses candlesticks que é chamado, né? Ou velas. Chamado de candlesticks em inglês. Basicamente, quando você tem baixas, ele fica em vermelho. E aqui você mostra que a diferença em spread. Você tem essas mudanças acontecendo continuamente com relação à descida e subida do preço, mas você consegue ver o- os preços no geral que foram escolhidos ao longo do tempo, né? E basicamente o que a gente quer fazer é tentar entender quais ferramentas eu poderia usar para entender as flutuações no preço das ações da Nvidia. É claro que do ponto de vista de uma ação, você quer ver o longo prazo, né? Você quer ver, ok, as ações da Nvidia têm crescido bastante. Desde 2023 dá pra ver que cresceu bastante. Só que o ponto em si é, obviamente, é analisar o histórico da empresa, o que ela faz, essas coisas. Mas o, também pode usar ferramentas também com relação a questões, por exemplo, de 6 meses, três meses, para você ter uma noção também de investimento de curto prazo, caso seja o seu desejo, no caso. Bom, qual a primeira ferramenta que a gente vai ver? Eu tô com uma cola aqui. Muitas das coisas que eu vou colocar é do Investopedia. Outras são equações básicas que eu peguei pra colocar aqui para nos ajudar. E eu vou na ordem que tá aqui, né? Depois eu vou falar de outras ferramentas. O SMA é o Simple Moving Average, ou movimento médio simples, em que você tem a soma de N elementos e você quer fazer a média por N, né? Então é uma média. Uma média contínua. Lembrando que a gente está lidando com séries temporais. Então essa equação aqui, ela lida com uma série temporal contínua. E tem várias formas de analisar ela. Então, é esse tipo de coisa que esse sistema quer analisar.
E para usar aqui, eu vou colocar essa setinha. Eu posso também vir aqui e procurar Simple Move Average. E dá pra ver que fica assim, né? É um movimento médio com relação a essas ações como um todo. Equação bem simples. O Parabolic SAR vai dizer aqui que os pontos indicam a direção do preço atual. Quando os pontos são acima do preço, é uma trend. E quando eles estão menor que o preço, é uma trend ruim. É ruim no caso, né? De ruim pra boa. Bullish e bearish. Quando os pontos mudam, eles indicam uma trend potencial. Também ela pode ser usada para saber que hora entrar e sair de uma trade, né? Então, eu vou tirar o Simple Move Average e eu vou colocar o Parabolic SAR que eu tenho aqui. Dá pra ver que adiciona esses pontinhos com relação à possível entrada e saída com relação a esses dados, né? Com relação a essa série temporal. Que sendo os pontos verdes, pontos possíveis de entrada e os vermelhos de saída, né? Então, eu vou pegar outra ação aqui, como a da Microsoft. E eu vou pegar aqui nessa seção que vem desde agosto até 2025. E você tem mudança de 460 até 402. Então, dá pra ver aqui os pontos em que poderia ser comprado e de possível saída, né? É uma ajuda. É claro que, pensa, isso daqui é uma questão, por exemplo, se eu pegar aqui nessa ponta aqui, eu vou colocar com um dia de diferença. E é claro que você prever o futuro disso daqui é muito mais complexo do que parece. Então, é fácil você ver o histórico. Opa, vou mudar pra... É fácil você ver o histórico aqui. Vou colocar mais. É fácil você ver o histórico aqui, mas o problema é você tentar entender a trend futura. E técnico análise é extremamente limitado para isso. Você tem que. Por isso que a questão de longo prazo é o foco nosso. Só que o ponto é qual momento que você deveria comprar e vender uma ação, né? Por exemplo, 2020. Você deveria vender em 2021 ou somente em 2024? É bastante tempo, são anos. Que o dinheiro vai ficar ali. Você não vai poder tirar. Então, tem pessoas que talvez queiram, por questão de discount utility, você ter é, objetivos de 6 meses, por exemplo. Então tá aqui em fevereiro de 2021 e você quer, por exemplo, outubro de 2021, coisa do tipo. Então isso é possível, porque você tem assim um ganho aqui de uma empresa que é muito conhecida como a Microsoft. Não conheço o Financial Report deles. Obviamente eu tô usando um software da empresa agora, né? Eu tô usando o Windows. Então ela tem uma monopólio do mercado muito grande. Computadores, empresas precisam do Windows e já vem com o Windows normalmente. Que essa sacada do Windows, né, já vem na maioria dos computadores. Então, é uma empresa que tem sim uma gama muito grande aí, com relação a, principalmente negócio de business. Empresas que precisam de computadores e usam Windows normalmente. Então, a não ser que a empresa baixe o pirata, né? Mas enfim. O ponto é que o foco dessas ferramentas é você entender melhor o histórico do gráfico. Talvez não necessariamente para prever o futuro dela, porque o futuro dessa empresa ela tem a ver com o seu sucesso em relação ao que as pessoas investem. Então, aqui é só uma ferramenta, não um fim em si mesmo. Esse é o Parabolic SAR. O próximo é o Standard Deviation, né? Inteligência artificial, a gente viu esse daqui no curso sobre inteligência artificial. Então, esse sigma é a população é os dados. São os dados em si que você quer analisar. A de população aqui. E você tem a raiz quadrada da soma do seu input. Esse i quer dizer que é de cada valor
temporalmente nessa soma temporal, nessa série temporal. Então, o que que é cada componente? No caso, cada preço, cada valor aqui, cada mudança, não no sentido de candlesticks, mas no sentido de uma linha contínua. As mudanças contínuas. Cada ponto é um preço, preço é um ponto, por exemplo. Cada mudança de preço ao longo do tempo. Então, o certo, por exemplo, se você fazer uma equação com essa equação aqui, como uma série temporal, você pode aplicar uma integral aqui e você adiciona dt como variável temporal. E no caso, você tem essa equação que vai ser a soma desse input menos o min, que é a média, menos a média desse input ao longo do tempo, ao quadrado dividido pelo tamanho da população. Então, eu creio que no caso do Standard Deviation, como um todo, né? De todos esses dados aqui, todo esse input. Então, eu vou vir aqui e eu vou procurar Standard Deviation. Eu vou clicar 2 vezes e já aparece aqui embaixo. É basicamente isso. Então, normalmente, isso daqui, obviamente, é só o sigma, mas se calculariza aqui como, por exemplo, a integral de sigma dt. Pronto. O valor n como a população como um todo, né? Então, basicamente uma integral com relação a você entender a deviação média, né? Não sei como uma palavra em português boa, mas é um método muito importante de inteligência artificial, por exemplo. Tipo o básico do básico. Como Gaussians. Eu creio que Gaussians também são importantes nesse contexto. Não sei se tem Gaussian aqui, mas eu não pretendo falar hoje sobre Gaussians, mas eu creio que tem técnicas que tem a ver com esse tipo de técnica que pode ser aplicada para integrais, né? Bom, o próximo é o Exponential Moving Average. Lembrando que essa imagem aqui é do Investopedia. Recomendo muito que você vá lá e veja. Tem muita coisa boa no Investopedia. Então, o Exponential Moving Average tem vários tipos de Moving Average, né? A gente viu, por exemplo, o Simple Moving Average ali em primeiro. Esse daqui, você tem uma coisa chamada Smoothing, que vai ser um valor. O Investopedia, por exemplo, foi 0.2, que vai ser uma constante. E você quer saber esse movimento hoje. Então, o valor da ação hoje, com relação a certos dias, uma constante chamada smoothing, mais o preço anterior, né? Você faz isso vezes esse valor aqui. E no fim, você tem esse movimento médio exponencial com relação às mudanças do valor hoje com o anterior. Só que eu creio que, nesse sentido, você tem não só do num dia só, porque alguém poderia pensar que é só num dia só, mas é como um todo, né? Historicamente. Então vou pegar aqui Exponential Moving Average. Então vou vir aqui em indicadores. Eu vou vir em Exponential Moving Average. Deixa eu só acho que é esse daqui. Você vê pontinho vermelho. Então é um tipo de Moving Average. Tem o Simple, que a gente viu aqui, ó. Então o Simple é assim. É essa equação aqui. Você aplica uma integral ao longo do tempo. E você tem essa média aqui, né? Movimento médio. E no caso, esse vermelho, esses tracinhos vermelhos, é do ponto de vista exponencial, a equação que a gente viu anteriormente, continuamente ao longo do tempo. Então lembra que essa equação aqui, ela é só uma representação da integral que você aplica para. A integral é uma soma que você coloca certos parâmetros para, no caso de uma série temporal, é contínua. E para entender, no caso, como é aplicável na parte prática. E posteriormente, quando a gente chegar na parte de quantis, né? Até tô tendo que ler um livro disso, né? Sobre aplicações de matemática aplicada, né? E programação. Eu vou usar Python e R, né? Para finanças. Então, depois que eu ler esses livros e estudar bem sobre, eu vou
adicionar nesse curso. Então esse curso também vai ter sobre programação aplicada para finanças nesse contexto de análises gráficas, né? Então, eu disse no primeiro vídeo que não teria técnico-análise, né? Então a gente tá aqui tendo ferramentas que têm a ver com técnico-análise, embora elas são ferramentas que podem ser usadas para você entender o que você está a ação que você está analisando, mas não é o fim em si mesmo e não é o foco. O foco é value investing. Mas eu queria que as ferramentas elas não são inúteis. Então, esse é o ponto aqui. Vamos agora pro próximo. Directional Movement Index, ou Índice de Movimento Direcional. É o DI. Tem o ADX também, que a gente viu anteriormente no último episódio. Também tem uma importância. Então, esse DI tem um negativo e positivo. Então, tem um movimento direcional positivo, dividido pela média de range verdadeiro. Range pensa no. Tem a ver com comprimento, mas em inglês comprimento é length. O range é como. Até na programação tem isso. É com relação no caso ao preço, como se fosse uma mensuração de distância. De mensurar comprimento. Não distância em si, mas mensurar comprimento. Diferença de comprimento. Até onde uma coisa vai. Então, você faz isso vezes 100, vai dar uma porcentagem. Tem um movimento positivo e negativo com relação às mudanças que está acontecendo de volatilidade de preços, né? E o ADX é você ter esses dois e fazer uma divisão tanto do DI, positivo, quanto do negativo entre si, vezes 100. Com essa aritmética aqui. Só que eu não lembro exatamente o que é o ADX. O termo ADX é o índice direcional médio. Então, e também tem aqui. E aí, no caso, vamos plotar aqui. É o Directional Movement Index. É difícil lembrar os termos, né? Aqui eu já tenho aqui. É o DMI. Tem até aqui a explicação também, né? Tá falando que uma oportunidade de compra pode acontecer e o DI Plus cruza com o DI negativo. É um sinal de venda. E aqui a equação também. Que nem todas mostram, né? Então, você também pode pôr seu próprio código aqui também. Com relação a mudar certas técnicas aqui. Então, acho que tô colocando dois, não, é só esse. Então, você tem as mudanças de movimento aqui, direcionais, com relação às mudanças de crescimentos positivos e negativos, com relação à mudança de preço, né? Então, o ponto é que aqui é uma forma de você meio que ter uma noção do movimento de preço ao longo do tempo. Você consegue ver, sim, uma certa ressonância com o que a gente vê aqui. Por exemplo, nessa sessão aqui, ó. Em dia 3 de julho de 2024, dá pra ver que tem uma conexão aqui com essa equação, né? Então aqui, por exemplo, na descida você vê aqui uma, uma distinção, porém é do preço histórico, né? Agora o futuro, você não consegue saber. Então, são técnicas que alguém pode usar para tentar entender padrões, mas não necessariamente isso daqui permite você saber com certeza. Porque a verdade é que, como eu disse, esse volume de transações que cresce ou decresce vem das ações de pessoas. Então as ações de pessoas são totalmente impossíveis de se preverem. Então você não tem como saber. Obviamente tem pessoas que se movem por notícias, movem por questões que a Microsoft deve estar fazendo, que podem aumentar o preço, né? Então você consegue sim, em movimentos de curto prazo, entender como o mercado age com relação à informação que você tem dele.
Então, se você tem uma informação que é da Microsoft, que é interessante do ponto de vista para investidores no geral, muitos provavelmente vão pensar dessa forma. As pessoas pensam de uma forma meio que correlacionada, né? Então, e a Microsoft é uma empresa boa, né? Por exemplo, Starbucks é diferente, é uma empresa que é focada no setor de varejo, então ela é um pouco diferente, né? Com relação à estrutura que essa empresa tem. Dá pra ver aqui também, aqui uma diferença aqui com relação a esse índice, questão desse pico aqui para $95, $100. Então, teve diferenças aqui ao longo de 2024 de 2024 para outubro. Só que só uma expressão de movimento, né? Não necessariamente você conseguir usar isso para prever, por exemplo, qual que vai ser a próxima fase, né? Então, no caso da Cisco, que é uma empresa até que o pai do meu amigo trabalhava, muito importante, ele até fez um certo estágio, a parte de redes, né? E a Cisco é uma empresa, tipo, realmente importante. Teve um crescimento muito grande nos últimos anos, né? Dá pra ver aqui que ela continua bem, né? 47 para 57. Teve um pico aqui em 2023, enfim. Então, basicamente, tem essa correlação. Agora, naturalmente, o que move essa movimentação de preços tem várias coisas com relação à forma que as pessoas pensam na empresa. Notícias recentes sobre ela, produtos recentes que ela pode ter lançado. Tem várias razões, né? Reportes financeiros que ela é, colocou no ar que são bons, são interessantes, novidades, investimentos em inteligência artificial e coisa do tipo. Então, todas essas coisas são relevantes nesse contexto, né? Ok. Tem a Amazon também. Então, também tem esse crescimento recente com relação a 134 para 127. E tem sim uma certa correlação sim, com essa movimentação do DMI. Mas como eu disse, o que importa mais é Value Investing com relação a prever o futuro dessa empresa, por exemplo. Então vamos para o próximo. Esse é o WMA, ou Weighted Moving Average. Você tem a soma, preços versus um termo chamado weight. Muito comum em inteligência artificial, por exemplo. E o weight, ele é dado como um ponto de dado com dados recentes. Esses pontos tendo maiores weights, né? Você pega uma soma do preço com esse weight e divide pela soma desses weights, né? Que no caso são a soma de todos eles, né? Então, uma forma diferente de moving average, né? Com esse valor, essa constante. Constante não, né? Esse aqui esse valor muda conforme os pontos de dados, né? E aqui eu tenho aqui já salvo o WMA. Então dá pra ver aqui. Eu tô usando dois, né? O WMA é esse aqui. Esse que tá em vermelho. Pode até configurar pra ter outra cor. Weighted. Weighted moving average. Eu vou colocar com outra cor pra ter uma diferenciação. Aí você consegue ver aqui. No caso, a ponta. De novo, é outra forma de entender os movimentos, né? E não necessariamente isso daqui tem relevância para interpretação de longo prazo. Com certeza não. O cache, que é um método também muito utilizado. Aqui eu tô só usando um exemplo com relação a... tem um exemplo aqui da equação de Black-Scholes, em que 1000 é o retorno esperado, S é a volatilidade, caso beta. O W é o movimento browniano padrão. O movimento browniano, ele é como se fosse um random walk, mas é diferente. Tem a ver com uma tese do Einstein com relação a propriedades na física que tem
é explicado a forma, entre aspas, randômica que se mexe, que sistemas físicos se mexem, que segue o movimento browniano. Tem fórmulas que simulam movimentos brownianos. Eu lembro de um curso que eu fiz no passado que falava sobre equações com relação a entender o preço de ações como tendo movimentos brownianos, né? Então, caso o nome é Stochastic, não sei exatamente o código com relação a esse daqui, mas eu vou aqui nos indicadores. Stochastic. Tem vários tipos. Stochastic. Eu quero o padrão. O SMI, com momentum. É esse daqui. Então, Stochastic com momentum. Não é exatamente essa equação aqui, tá? Mas é a forma como funciona. Vou pegar aqui momentum. É uma equação na física, momentum, né? Que é massa vezes a velocidade. Massa vezes velocidade. É o momento. No caso, é com relação aos preços de ações, né? Então, aqui tá falando, por exemplo, no Investopedia que o momento indica a força do preço da ação, né? Então, V menos VX. Então, o último preço menos o seu preço que foi fechado, né? Tem abertura de preço no dia e fechamento. Então, em número de dias atrás. É o X. Um fechamento histórico. Então, você tem no caso, o Stochastic com o momento. Juntos. Tem esses dois juntos aqui. Pra entender como essas trends funcionam, né? Consegue ver, sim, relações. Só que o problema é prever o futuro desse sistema. E como eu disse, você não consegue usar os dados históricos para isso. Então, por isso que a limitação de técnica de análise é muito grande. Outra questão é o RSI. E tem essa equação aqui no Investopedia. Na parte 1 você tem aqui os dados em si. É o ganho médio e a perda média. Você tem essa porcentagem aqui nesses dados. E no fim você faz essa equação aqui com relação aos ganhos anteriores, médios e atuais com relação aos preços das ações. E aí você tem ele aqui, o RSI, é o Relative Strength Index. E também tem aqui a explicação, né? Em um certo período aqui. Falando também que dá bons sinais de divergência. Vai falar que uma divergência bullish ocorre quando o preço da ação faz novas quedas com relação ao NSI. Então vamos pro RSI aqui. Tem o estocástico também. Eu vou tirar o SMI, que a gente viu anteriormente. Então esse daqui é o RSI. Então é interessante. Outro que tem também é os pivot points, que você tem aqui o maior preço no período de transações anterior, que é o H. O L é o menor preço num período anterior e C é o preço que foi fechada a ação. E divide por 3. Então eu vou procurar aqui pivot point, só você escrever aqui. Tem vários tipos, mas eu vou pegar só o principal. Que é no preço. Eu vou tirar o RSI. Então, vou colocar uma cor para ficar mais claro. Vou colocar em azul. Vou colocar tudo em azul. Então, esse vai ser verde. E esse vai ser amarelo. No caso, esses pontos aqui. Com relação às mudanças
do Ask Bid, né? Os menores preços, maiores preços e o preço que foi fechado. Então, tem até que mostrando aqui os menores preços e maiores aqui nessa ponta na direita. Então, o preço atual aqui, por exemplo, é 2018. Você consegue ver ao longo do tempo essas mudanças que aconteceram. Outro é o Accumulation Distribution, ou AD. Então você tem o preço que foi fechado, o menor preço, menos a alta, menos o fechamento, dividido pela alta e o menor preço. Bem simples, são três coisas, são as altas, os fechamentos e os menores preços. E aí você tem esse MFM, que é o multiplicador de fluxo de dinheiro. E aí você tem essa equação aqui do flow de volume de dinheiro, que é esse MFM vezes o volume do período. E aí você tem esse AD anterior, mais essa equação aqui. Com esses três parâmetros. Sendo que esse CMV é o dinheiro atual no período. Ou não, o fluxo de volume de dinheiro no período atual. No geral, é isso. E aí, pra você vir aqui, você vem Accumulation, Distribution, tem outros tipos, né? Aqui é o Williams Accumulation Distribution, que também tem uma fórmula parecida, provavelmente não é igual. Basicamente é isso. Dá pra ver bem claramente o começo do pico. Obviamente é uma questão histórica com relação a ele, né? Como eu disse, o que importa para prever o futuro da empresa é a sua. Como ela é vista pelos outros investidores, né? Como que ela é boa financeiramente, enfim, seus produtos, inovação. Aqui é da Amazon, vamos ver na Netflix. Da Nvidia. Vendo que a gente tá usando outras coisas aqui, a gente pode pôr coisas como Linear Regression também. Pode pôr SMA junto. Pode pôr Parabolic SAR. Começa a ficar impossível de entender, né? Enfim, eu vou tirar alguns, porque senão. Impossível. Tem aqui a Tesla, por exemplo. Accumulation Distribution. Ao longo dos anos, dá pra ver que a mudança começou em 2020 começou a mudança da Tesla, né? Mas aqui em 2022 dá pra ver o aumento de volume, né? Também, inicialmente. Esse aumento de volume é um pico desse tamanho apenas. Enfim, eu posso ir na França, por exemplo. Aqui eu posso mudar o país, né? A Renault, que é de carros, né? Aqui dá pra ver a Accumulation Distribution. A gente pode colocar outros indicadores, né? Como curva de equity, por exemplo, que eu não falei sobre. Curva de equity. Tem outros aqui como volatilidade histórica. De uma forma simples. Porque começa a ficar mais complicado quando você adiciona uma coisa. Mas a volatilidade histórica. Aqui eu acho que tem mais alguns, a gente vai ver, mas eu vou colocar outros aqui só pra mostrar. Tem aqui o oscilador de preços, Price Oscillator. Eu vou tirar a Cumulative Distribution. Não, deixa a Cumulative Distribution por enquanto aqui. Então, o volume você vê que não tem tanta coisa. Tem outras formas de calcular o volume melhor, né? Então, esse aqui é o. Tenho que lembrar qual que é. É o Price Oscillator. A oscilação do preço ao longo do tempo. Em questões de também ASCII BID também, no geral. Não sei se é o Market Price que usa. Market Price é o preço médio da ação, né? Então, tem a Bollinger Bands, que você pega o Simple Moving Average de 20 dias passados vezes esse valor vezes 2, esse SD, eu não lembro exatamente o que é. Pra Upper Band, né?
A parte de cima da banda e a parte de baixo. O Simple Move Average de 20 dias, menos 20 dias desse SD. E aí, você fica com isso daqui. Vou pegar aqui Bollinger. Acho que só o Bands já aparece. Bollinger Bands no preço. Tem vários tipos de Bollinger, né? Então dá pra ver aqui. Isso daqui é uma das coisas mais padrões. E é com relação ao Moving Average também. Que é SD. SD Finance. Technical Analysis. Technical Analysis é a variação relativa do Moving Average. Standard Deviation, ok. É isso daqui. Não tava sabendo que era o SD. Esse SD é o Standard Deviation, que é isso daqui. Lembrando que você pega a soma do seu input com relação à média, ao quadrado, né? Dividido pela população, que é a quantidade desse input em si. Então, esse 20. Então, você pega tanto o Simple Moving Average, que é esse primeiro, com o Standard Deviation dos últimos 20 dias, e você tem isso daqui. Pode ter relevância para análises de mudanças históricas. Eu creio que principalmente técnico análise é importante para entender melhor as análises históricas, né? Eu creio do ponto de vista de você interpretar coisas de um ponto de vista mais estrutural, não só porque prever o futuro da ação é uma especulação geral. Principalmente quando você não tá falando de ações, tá falando de Forex, por exemplo. Tem Forex aqui, por exemplo, eu tenho um spot de USD pra. Não, de Pound pra JPI. Então esse daqui, cara, é muito mais complexo. Porque esse daqui a gente tá falando sobre uma moeda. Tem uma volatilidade com relação à política, com relação à taxa de juros, com relação a várias coisas que esse gráfico não mostra. Então esse gráfico, no contexto do Forex, principalmente, é melhor para você, por exemplo, entender questões associadas ao preço histórico, até recente, e tentar entender por que esses valores estão assim. Então é uma ajuda interpretativa, mas não um fim em si mesmo, com certeza. Então eu vou tirar esse PPO aqui. Então esse é o Bollinger Bands, eu vou deixar até ali. O Cumulative Volume Delta é a soma do volume versus esse delta aqui. Então, que no caso vai ser a diferença entre o ASCII e BID e o volume em cada barra de preço num certo período. E você pega a soma por isso acumulativo, continuamente, não é nessa série temporal. Poderia ser até uma integral aqui, ao longo do tempo. É a mesma coisa, né? Essa soma ali. Então você pode escolher aqui cumulative volume delta. E é basicamente isso daqui. Recentemente, que é cumulative distribution e a cumulative volume delta, que é com relação às mudanças do preço do ASCII e BID. Opa. Nessas barras. Então, é bem interessante. O delta é muito falado, né? Então, muitas pessoas recomendam o delta, né? Então, tá até falando aqui, né? Mostra o volume de compra, o volume de venda e a diferença do delta entre os dois. Você pode escolher um delta acumulativo de todo um período. Ou resetar o delta em intervalos como de dias, semanas e meses. Então é basicamente isso. Por último, linear regression, regressão linear. Que você tem o seu output que você quer gerar e uma função e uma variável e um slope da função, que é no caso uma linha que você quer distribuir para você conseguir cortar esses dados de forma correta. E acho que é chamado de E-greedy, né? Mas são componentes de erro, né? Ou noise system. Então é uma constante. E no caso, você quer fazer uma linha que corte esses dados corretamente. Principalmente para você dividir dados, no caso de
aprendizado, por exemplo, supervisado ou não supervisado na inteligência artificial, né? Eu falei sobre isso nas aulas sobre inteligência artificial do canal. Então eu vou tirar esse cumulative delta. E também o accumulative distribution. E eu vou colocar o linear regression. Regressão linear. Eu vou tirar algumas coisas aqui. Porque senão fica difícil. Eu vou tirar o Bollinger Bands. Bom, é aqui, essa linha aqui. Eu vou trocar a cor dela pra ficar mais fácil de conseguir ver. Eu vou colocar em roxo. Então essa é a linha aqui. É que é regressão linear com relação a esses dados, né? É um método assim, básico, um dos mais básicos com relação à inteligência artificial, por exemplo. Mas é um método simples, né? E tem outros métodos aqui, formas de usar aqui também. Outros indicadores que são interessantes. Então, PTR Bands, por exemplo. Você tem outras bandas que são geradas aqui. Tá começando a ter um monte de coisa, né? Começando a ficar meio complicado aqui. Tem outros indicadores. Eu coloquei aqui. Por exemplo, a gente viu o Weighted Moving Average, né? Mas tem outros tipos, né? Weighted Moving Average. No caso, são essas linhas. Tem Commodity Channel Index. Aqui com relação à distância entre preço e a média de certos períodos dividido por 1% é, da deviação padrão, né? Que é o Standard Deviation que a gente viu anteriormente. Com relação às altas, baixas no preço e fechamento. Então, é isso aqui. É aplicado para commodities, né? Então, a gente tá no Forex. Não sei exatamente se tem commodities aqui. Aqui, commodities. Então, crude oil aqui, que é o petróleo. Dá pra ver aqui essa relação com o petróleo. Com platina, por exemplo. Com o milho. Que é bem interessante. Aqui é é o PTR Bands aqui, essa parte aqui. Com o algodão, cacau, trigo. Lembrando que, obviamente, o mercado de futures, ele depende muito de questões políticas, questões de informação com relação às safras. Então, mesmo em commodities, você não usa só gráficos. Você usa dados que você tem de informação. Por isso que insider trading é crime, né? Nesse setor também. Você consegue sim prever o que vai acontecer se você tem informação suficiente. E eu conheço o básico de economia. O gás natural da Reino Unido. Café. Subiu bastante recentemente, né? Café. 141 para 330. Não sei porquê. Tem um porquê. Tem que manjar da indústria de café ou ver notícias recentes sobre, né? Então, tudo que a gente gera aqui é basicamente interpretação dos gráficos, né? E mais dados pra gente entender porque a informação propagou dessa forma com relação aos preços. Mas como eu disse, o preço não reflete o mercado perfeitamente e o suficiente. Então o ponto é que é sempre importante a gente ter noção que mesmo commodities são questões com relação à legislação, com relação a certos países que têm legislações diferentes, têm formas de trabalho diferentes, questões com relação a safras, questões com relação a questão geopolítica, no caso do petróleo, que altera muito. Por exemplo, com relação o crude oil, né? Que é o petróleo. Em 2022 teve uma grande queda, uma grande alta, na verdade, e tem uma razão com relação à guerra da Ucrânia. Então, esses movimentos são feitos principalmente por questões físicas que acontecem, coisas que acontecem que fazem o preço subir, né?
A gente tem o preço aqui de live cattle. No curso sobre comércio marítimo, a gente viu sobre como cattle é gado, né? Como gado também é importado, exportado para outros países. Você tem navio só focado em gado. Deve ser um chiqueiro, né? É um chiqueiro, literalmente. Mas são focados em gado. E todos esses movimentos de transações, o movimento com relação ao dólar, também vai ter impacto em commodities. O movimento com relação ao ouro, porque tem uma relação inversa do ouro com o dólar. Tudo isso altera isso daqui. Então, para commodities, você tem que manjar muito mesmo sobre economia e sobre movimentos econômicos que acontecem nos países. Você precisa manjar de geografia, você precisa saber quais são as regiões, por exemplo. Obviamente quem investe em future é poucos futures, né? Vamos supor que seja dois. Eu vi uma menina no YouTube que fala que investe em, acho que é platina, alguma coisa assim. Vamos pegar uma aqui que é interessante, que é por exemplo, o paládio. Germânia não tem aqui, Germânia também pode ser importante no futuro. Vamos pegar a prata. Então, o movimento da prata ele é tem uma volatilidade alta, né? A gente até pode colocar aqui volar, historical volatility. Então, por exemplo, a volatilidade da prata em relação ao ouro, ou a relação ao trigo, que é um pouco menor, por exemplo, aqui nessa região. Eu creio que eu pessoalmente tem aqui no caso do trigo, é relações de safra. Na mineração, né? A soja também, relações de safra. Aqui no caso do algodão também tem a safra de algodão. Porque no caso de minerais, né? Ou coisas que se extrai da terra, são coisas políticas geram bastante diferença. Aqui no caso você tem um gás natural, né? Teve uma queda no preço, né? Tava em 12,6 pela unidade que é usada, né? Eu sei que no petróleo é o barril, não lembro no gás natural. Em LNG, né? Então, diversos tipos de commodities têm ciclos de compra e venda, ciclos comerciais que são diferentes. Então você tem que entender cada uma de uma forma específica. Então, obviamente, o meu ponto é que você só olhar pro gráfico não vai adiantar bosta nenhuma. Eu puder resumir os dois últimos vídeos, né? Só olhar pro gráfico é inútil. O que é mais útil é você entender como esses mercados funcionam, que é o objetivo desse curso. Você tem criptomoedas aqui, por exemplo. Isso daqui é totalmente não aleatório, né? Eu não acredito na palavra randômica. Mas é totalmente difícil de entender isso daqui. Não tem como você prever o futuro. Então, Bitcoin, por exemplo, com relação ao dólar. Cara, é muito difícil de prever. Tá no 94 mil atualmente, né? 98, alguma coisa assim. Tava em 30 mil em. Tem tanta coisa que eu não consigo nem mais ver a data. Em outubro de 2023, né? Então tava 30 mil. Aumentou o triplo, né? Triplicou o preço, né? Então, alguém colocasse é, R$ 1 ganhava 3, quem colocasse 10 ganhava 30. 3 ganhava 30, né? Quem ganhasse 3 mil ganhava 9. Perdão, quem ganhasse 3 ganhava 9, né? Quem colocasse R$ 3 ganhava 9, quem ganhasse 3 mil ganhava 9 mil. Enfim, só que o ponto de vista é que a pessoa que comprou aqui, com certeza ela vendeu antes. As pessoas não esperam, né? Normalmente, isso subir, né? Tem tanta volatilidade aqui. Mas a questão é que, no contexto de criptomoedas, eu creio que, principalmente nelas, cara, isso aqui é totalmente especulativo. Como é que as pessoas compram? Isso daqui pode ser útil ou não, não sei. Mas eu creio que eu prefiro uma visão mais com base em coisas que podem ser medidas economicamente, né? O Forex também, a gente tem relações aqui, por exemplo, do euro com o dólar canadense. Cara, esses dados são interessantes sim, mas não são um fim em si mesmo, com certeza. Vou colocar aqui, por exemplo, o MACD. O MACD eu acho que a gente falou, né? O MACD eu acho que a gente falou. A gente falou no outro vídeo também.
também com relação aqui à divergência histórica, né? Em relação a esse asset, que no caso aqui é o euro com relação ao dólar canadense, né? E, cara, essa ferramenta, o Pro Real Time, do caso do. Tem pro celular. Cara, ela é muito boa porque ela tem muita coisa boa de graça. Eu não sei se tem a versão paga. Não sei se a minha versão ela é mais simples do que a paga. Mas, cara, é muito bom esse software, né? Na minha opinião, de graça, é o melhor software que tem em relação apenas à visualização desses mercados, né? É bom usar os dois, né? Normalmente quem analisa mercado constantemente, né? Não pra quem faz value investing, né? Quem faz value investing não fica olhando pro gráfico diariamente, não, nem semanalmente. Cada 3 meses você olha lá os seus 20 ativos lá. Mas no caso para pessoas que investem no Forex, um investimento de curto e longo prazo, semanas ou meses, creio que, cara, isso aqui é muito útil. Principalmente quando você junta com um Trader View. Então é legal ter o Trader View numa tela, o Pro Real Time em outra tela, e talvez coisas com relação a taxa, pra quem é no Forex, né? No caso a gente tá no Forex aqui. No caso você precisa entender coisas, questões a macroeconomia, né? Questões políticas e coisas do tipo, notícias. Nesse caso, eu creio que aí você tem que ter questões de taxa de juros do lado também, questões com relação à inflação, notícias constantes com relação a isso. E, querendo ou não, por mais que seja um mercado especulativo, o que move esse mercado são questões econômicas, né? Então, se o Jorge Soros conseguiu fazer 1 bilhão através de fazer um short, né? Que é você apostar que no caso do pound, né? Dinheiro lá da Inglaterra, Reino Unido. Ele apostou que o pound ia cair, mas qual que era a razão? É por gráficozinho? Não. A razão é porque ele viu que os países da Europa estavam se juntando para fazer o euro. A Inglaterra não estava entrando, ela estava meio que receosa de entrar, tanto na União Europeia quanto na questão do euro. O que aconteceu? Quando estava formando já o euro, o pré-euro, na verdade, meio que, obviamente, o euro com vários países juntos teve um valor de mercado maior. Então, tem, por exemplo, aqui o euro com relação ao pound. Então, naquela época, não sei se eu consigo pegar o preço histórico aqui. Então, naquela época que foi em 1990 e pouco, vou pegar aqui. É euro GBP. Tem que ver o preço histórico. Euro com a libra esterlina, né? É sterling, cable, tanto faz. Então, se eu pegar aqui no máximo, em 1900 e bolinha. Eu não lembro exatamente. Em 2000, foi uma dessas partes aqui que o preço caiu muito. E aí o Jorge Soros fez um short, ele apostou que ia cair. Por causa do que o euro tava vindo, né? E aí o Banco da Inglaterra quebrou por conta disso. Só que foi uma análise que ele fez. E também hedge funds que participaram. Então, diversos fundos, né? Investimentos participaram. Que é uma análise política. E é até que óbvio, né? É óbvio que o sterling principalmente inicialmente, depreciar com relação ao euro. Hoje não, né? Hoje é diferente. Mas foi uma análise econômica. E pra você entender isso, tem que ter de economia. Então, por técnica de análise, ele nunca poderia fazer uma aposta tão grande. Acho que ele usou 10 bilhões de euros, se não me engano. Essa transação para ganhar um lucro de 1 bilhão. Foi uma análise macroeconômica. Não foi uma análise técnica. Então, eu tô mostrando esses vídeos porque eu creio que é muito interessante você usar essas coisas. Em livros, eu vi que tem pessoas que usam essas coisas, pessoas no mercado. Os livros que estão na descrição. Por isso eu coloquei aqui. Mas o ponto é que é uma ajuda, não um fim em si mesmo. E analisar questões econômicas e fazer, até no sistema Forex, análise de longo prazo é melhor. Do ponto de vista de criptomoedas, é mais uma especulação.
Cara, se o cara consegue um alfa bom especulando, quem sou eu pra julgar, cara? Então, se o cara consegue é, saber que ele, assim, ter um gut feeling, né? Que o preço ia aumentar no futuro. Ele comprou aqui por 19.400, vendeu por 94 mil. Cara, é uma questão de achismo também, né? É uma especulação. Uma especulação numa moeda que tá sendo criado um valor nela, né? Por isso que tá esse valor aqui, é porque as pessoas estão gostando mais. As pessoas têm acesso maior. Então, o acesso ao longo dos anos, é, o conhecimento dessa moeda, além de outras criptomoedas, né? Questões de staking, questões de stablecoins, que a gente já viu no curso sobre criptomoedas, né? É, geram oportunidades, porém, é um mercado extremamente especulativo, eu não recomendo. Então, criptomoedas eu não recomendo, porque é muito especulativo. Assim como o Forex também. Só que o Forex é diferente porque é uma especulação com base em dados econômicos. Com movimentos de longo prazo. O swing trade eu creio que é melhor. Análises diárias, cara, é impossível de se fazer muitas predições boas. Então é mais do ponto de vista de longo prazo, normalmente. Relações entre balanço comercial, relações com relação a diversos indicadores, reportes financeiros, reportes econômicos recentes desse trimestre, certo país. Tudo isso move o mercado, porque o mercado que move é a ação humana. Esse volume de transações são pessoas tomando decisões. São hedge funds tomando decisões. São fundos de investimento, bancos tomando decisões. O que você tem que fazer é analisar quais são os movimentos macroscópicos dessas decisões, com base, no caso de ações em business, né, em Value Invest, no caso Forex e Futures, com relação ao entendimento de como funciona é, movimentos econômicos. Então, o mercado de futures, ele é muito mais de forex, né? Ele é muito mais especulativo, mas também existe um tipo de value invest, né? Que tem no mercado forex. Não é ver gráfico apenas. O gráfico ele deve ter seu valor, mas o foco em, em saber sobre de economia mesmo. Saber sobre economia, não tem como o que falar em relação a isso, né? Pra terminar, eu tenho aqui, por exemplo, coisas no setor de energia. Tem algumas, por exemplo, consegue ver nessa ferramenta, né? Empresas nesse setor, por exemplo, petróleo brasileiro na Petrobras. Aqui é dados com relação a Petrobras, com relação a Chevron, Equinor. A maioria dessas empresas eu não conheço, né? Então, essa lista aqui que a gente vê, né? Então, você consegue ver, por exemplo, no setor de real estate, que é no setor imobiliário, empresas nesse setor, né? E aí tem dados macroeconômicos que você pode analisar pra tentar entender. Porque eu creio que, do ponto de vista normal, é uma pessoa, ela foca em um tema, né? Ela foca no mercado de petróleo, foca no mercado de ouro, foca no mercado de paládio, sei lá. Foca no mercado de imobiliário. Então, é impossível entender tudo ao mesmo tempo, né? Mas ver partes do mercado que você manja e tentar entender, né? Usando técnicas de value investing que a gente viu anteriormente. Talvez um pouquinho desses gráficos com relação a você tentar entender movimentos históricos, mas somente por questões de entender por que esses movimentos aconteceram. Eu creio que tudo, em resumo, technical analysis ela tem um grande valor para entender os movimentos de oferta e demanda, de, de spreads, né? De todo tipo de coisa com relação a como o mercado está funcionando. Só que possíveis predições, elas vêm melhor de dados que são verificáveis, que são replicáveis e que podem ser analisados e que, obviamente, de repente você está errado. De repente eu investo numa empresa que eu acho que dá certo. Não dá. A empresa explode com todo mundo dentro. Como que eu ia prever isso? Tem muitas coisas, eventos físicos que mudam coisas. Pandemia, por exemplo.
é impossível se prever. Não tem coisas que não tem como se prever. Guerras, desastres naturais, terremoto. Como já aconteceu com o índice japonês que caiu não sei quantos pontos quando teve um terremoto uns anos atrás. Então, tudo isso é impossível de se prever. E esse é o ponto. Mas o que se pode ter é uma base analisando o histórico financeiro, fazendo fundamental análises. Né? Então, creio que é isso. Esse foi esse tema. Esses são os dois softwares que eu mais gosto, né? De graça. Você pode escolher os seus, né? Tem aqui mini índices aqui também. Opera Day Trading gostam bastante de mini índices, né? Tem vários tipos de mini índices. Sobre corretora eu não vou falar porque eu não. A única que eu tava tentando me inscrever não deu certo. Então não tem como falar muito sobre, mas sobre gráficos mesmo. Então tem diversos tipos de ferramentas aqui que talvez eu não tenha mostrado, né? Eu acho que não são tão úteis na prática. Mas a questão é que tem como você usar isso daqui tanto com o TradingView. Celular eu acho que não é tão interessante. Eu acho que o computador você consegue ver as coisas melhor, né? Na minha opinião. É, aqui de mercado financeiro, por exemplo, o Banco da América teve uma queda histórica desde 2008 muito grande. JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, o Allianz, Barclays na Inglaterra, Caixa Bank no Brasil, Berkshire Hathaway. Enfim, creio que essa ferramenta ela é muito boa. E é de graça, pelo menos por enquanto tá de graça, né? Não sei se sempre é de graça. Então, é isso que eu recomendo. Então, Trade Review pro real time no computador. No caso de celular, talvez seja melhor você acompanhar notícias. E é isso. Foco em Value Investing e talvez um pouco de technical analysis, entendendo que são equações que geram certos dados com relação a você. Então você sempre tem que entender como o método que você está usando funciona do ponto de vista de equação. No futuro, uma aula futura, a gente vai estudar a parte de código também. Não vai ter programação nesse curso. Mais posteriormente, em R e em Python. Então, podem me cobrar no futuro aí que esse é o foco do canal, né? Então era isso, até o próximo episódio.